Olá, queridos alunos, eu sou Elizabeth Brito, professora de Ciências, e hoje nós vamos falar sobre a unidade 1, tá? Sobre essa nossa unidade, nós temos dois conceitos bem interessantes. Um deles é a biogênese, ou seja, é a origem da vida a partir de algo não vivo, tá? Esse A é uma negação, quer dizer, não de algo não vivo, onde não há vida. Então, lá no começo, quando os filósofos conversavam, e dialogavam, por exemplo, Aristóteles, ele começou com essa ideia, e tem até uma receita, Se você coloca uma roupa suja, alguns grãos, num lugar escuro, num porão, num sótão, num lugar onde ninguém vai aparecer rato, Então, eles acreditavam que aquilo era uma forma, A fórmula para aparecer a vida era colocar esses materiais no lugar escuro. Algum tempo depois, outros cientistas começaram a pensar, mas como que a vida surge do nada? Então, os cientistas fizeram algumas experiências para comprovar de onde que realmente vem a vida. E o nosso primeiro cientista é o Red, tá? Associa o Red com redinha, com a gaze que ele usou para cobrir esse vidro. Como que foi a experiência dele? Ele pegou um frasco aberto, um frasco com gaze e um frasco tampado, tá? Esse frasco aberto, depois de alguns dias, tinham moscas voando lá, larvas naquela carne. No frasco com a gaze, a carne apodrecia, mas não tinha nada de mosca, nem nenhum bicho ali vivendo naquela carne. O frasco fechado demorou bem mais tempo para apodrecer, tá? Então, o que ele disse? Olha, no frasco que estava aberto, a mosca ia lá, pousava, colocava seus ovos, desses ovos saíam as larvas, E essas larvas passavam por fase de metamorfose e se tornavam as moscas. Por quê? Porque no frasco que tinha a gaze, não apareceu larva, ou seja, a mosca não conseguiu entrar e colocar seus ovos, tá? Da mesma forma, o frasco estava completamente tampado. Não satisfeitos, outros cientistas começaram a dialogar, a discutir que não, mas a vida, ela surge assim do nada, Se você deixa um caldo de carne aberto, daqui a alguns dias chega ferve, de micro-organismos, de larvas e tudo. E o Pasteur, que é o nosso próximo cientista, ele fez uma experiência. Ele pegou um caldo nutritivo, colocou num frasco, dobrou o gargalo desse frasco, criando essa curvatura bico de cisne, ferveu esse caldo, por algumas horas e depois deixou ele ali no cantinho. Dias e dias e dias depois, esse caldo estava esterilizado ainda, não tinha nenhuma forma de vida, esse caldo não estava apodrecendo. Quando ele quebrou o gargalo e deixou aberto, depois de um tempo apareceram micro-organismos e larvas e chega a ferver aquele caldo, de vida ali dentro. Então, o que ele falou? Que não foi porque ele matou o princípio ativo, na verdade, ele matou os micro-organismos que haviam naquele caldo quando ele ferveu, Ferveu em altas temperaturas por muito tempo. Na hora que ele abriu o frasco, aqueles micro-organismos que estavam no ar tiveram acesso àquele caldo nutritivo. A partir daí, eles foram se multiplicando e consumindo aquele caldo, e gerando aquele movimento, aquela fervura de vida ali naquele caldo. E o Pasteur, ele criou o processo de pasteurização, ou seja, ferver um alimento, levar a altas temperaturas e depois resfriar. E ele conseguiu comprovar que a vida surge de outra vida. Tanto o Red quanto o Pasteur são cientistas da biogênese, ou seja, a vida surge de outra vida. A gênese, bio é vida, gênese é origem. Então, a vida surgindo de outra vida. Tá? E alguns cientistas, e aí, como que foi a primeira forma de vida? Esses cientistas, eles se perguntavam, eles se reuniam para conversar sobre isso. E alguns, pensaram a esse respeito, o Parin e Haldane, que a atmosfera primitiva não tinha oxigênio, não tinha as moléculas que nós temos hoje. E elas, naquela atmosfera primitiva, com a presença daqueles raios, elas foram se combinando. E essas combinações surgiram os conservados, tá? Que são moléculas orgânicas envoltas dessa molécula de água. E a partir dos milhões de anos,
milhões de anos se passaram e essas moléculas foram se especializando e daí surgiu a primeira forma de vida, que era procarionte, ou seja, o material genético ele estava espalhado dentro daquela célula, né? Milhares de anos depois, né, depois de muita evolução, surgiram os eucariontes, como nós, né? As nossas células são eucariontes, ou seja, tem um núcleo, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse assunto, me manda lá no chat. Que bons estudos! Tchau, tchau!